Eu quero falar sobre essa informação exclusiva aqui do YouTube do Goiás News, que o meio atacante, o Ignacio Rara, aquele mesmo que teve passagem pelo Verdão na Série A de 2020, tem o interesse de retornar para o Verdão, por que não, nos próximos anos. O jogador que atualmente tem 26 anos de idade, pertence ao Colo-Colo. Ele está emprestado ao Cobreloa, aquele time, né, que ele acabou se destacando antes de chegar no Goiás. Essa informação eu consegui juntamente com o próprio Ignacio Rara no jogo ainda do Goiás contra o Coritiba. Eu demorei para ver a mensagem dele, né? Eu marquei ele naquele gol que ele fez lá em 2020 também, o único no futebol brasileiro, o empate em 3-3 jogando no estádio da Serrinha, e ele respondeu o seguinte, vou deixar aqui para vocês: muita saudade, feliz voltaria para Goiás. Vamos Arriba, né? Que no caso é vamos para cima, como se fosse na tradução do português para o espanhol. Mandou um portunhol aí pra gente, mas deu bem para entender, né? Tanto de saudade do Goiás e também que voltaria feliz para o Verdão em uma próxima temporada. Algo que seria, sem sombra de dúvidas, interessante. O Rara pode não ser um grande craque, mas para um começo de ano, enfim, apesar da fase em baixa nas últimas temporadas, é um jogador sim que me agrada. Os seus números pelo Goiás, somente 8 atuações com um gol marcado. Naquele momento ele estava emprestado ainda pelo Cobreloa após um bom destaque na segunda divisão chilena. Teve também passagens no sub-23 da seleção do Chile. Depois no Goiás ele só estava emprestado, saiu ainda no mês de outubro, né? Nem terminou aquele seu contrato até dezembro de 2020, até mesmo segundo o técnico da época, o Anderson Moreira. O jogador não se adaptou ao Goiás, né? Estava um pouco insatisfeito também e acabou deixando o Verdão naquela bagunça, né, que foi a reta final do Campeonato Brasileiro. 8 partidas com um gol marcado, esse gol contra o Coritiba. Atualmente o jogador ele tem contrato até dezembro de 2024 no Colo-Colo. Tanto o Colo-Colo quanto também a Universidade de Chile. Eu ainda só tenho o escudo aqui da Universidade do Chile, né? Daqui a um tempo eu vou comprar também o do Colo-Colo e dos outros clubes também, que eu gosto pra caramba dessas coisas alternativas, né? Ele já vinha sendo monitorado pelas duas equipes principais, né? O Colo-Colo e também a Universidade de Chile, desde a temporada de 2019, após essa boa campanha com o Cobreloa. Pelo Goiás não se destacou e acabou retornando para o próprio Colo-Colo na temporada de 2020. Segundo informações do portal Dali Albo, muito obrigado aí à rapaziada desse perfil que me ajudou bastante a fazer aqui esse vídeo. O contrato dele é até dezembro de 2024 e que o jogador tem essa expectativa de retornar para o Colo-Colo no ano que vem. Disse que tinha uma grande expectativa do próprio jogador quando foi contratado e que não conseguiu corresponder. Quer ter essa nova chance em 2024 no Colo-Colo e até mesmo criou uma expectativa dele no ano passado, depois do empréstimo à União Espanhola, também da cidade de Santiago, né? O Goiás já enfrentou a União Espanhola, inclusive, lá na Libertadores de 2006. Foram 19 jogos com um gol marcado. Ele até começa nessa atual temporada agora de 2023, a pré-temporada com o Colo-Colo, em alguns amistosos, enfim, essa preparação estava sendo feita na Argentina. Entretanto, o jogador acabou deixando ali a concentração do Colo-Colo para ser negociado com o Cobreloa novamente na segunda divisão. Até aqui não são números empolgantes, soma 13 partidas com um gol marcado e 2 assistências. Na segunda ano, 9 dos seus 13 jogos como titular. Então a fase dele recente não é boa, mas um jogador que já demonstrou sim ter uma certa qualidade. Tanto é que no Colo-Colo, logo quando ele sai do Goiás, né, aquela fase ainda conturbada, ele consegue se adaptar rápido. Foram 8 jogos no finalzinho do ano com um gol marcado e 3 assistências. Na temporada seguinte, 2021, acabou sofrendo alguns problemas de lesões, né? Lesões musculares principalmente. Foram 18 jogos com 2 gols marcados e uma assistência. Ainda é jovem, tem esse contrato longo no Colo-Colo. Enfim, jogador que teve uma rápida passagem pelo Goiás, porém vejo muitos torcedores também que gostou, tanto da identificação dele com o Goiás, né? Enfim, usava ali uns produtos do Goiás na capinha do celular. É algo raro a gente ver, por incrível e o mais bobo que pareça, mas é muito difícil você ver um jogador que acabou de chegar, né, já tendo essa identificação com a torcida. É um cara esperto. No Cobreloa ele surgiu no profissional ainda em 2017 e teve essas 2 boas temporadas, tanto em 2018 quanto também em 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Ignacio Rara, se poderia ser uma boa alternativa para essa temporada de 2023. Eu já consultei uma vez o Paulo Rogério Pinheiro, ainda no ano passado, quando especulou, né, alguns nomes do elenco de 2020, aquele que foi rebaixado com o Goiás. Tinha algumas especulações, né, envolvendo o Ignacio Rara, o Daniel Bessa também, né, meio campista, o Rafael Moura, vários nomes eu peguei e mandei para o Paulo Rogério Pinheiro. Ele garantiu que nenhum jogador daquela leva interessaria ao Goiás. Vai lembrar que o Rara nunca teve nenhum tipo de dívida, né, do Goiás
para o jogador chileno. Outros até entraram na justiça, mas do Ignacio Jara, pelo menos, foi tudo quitado da forma correta. O que você pensa a respeito desse assunto? Se poderia ser uma boa solução com essas características do Ignacio Jara, apesar dos pesares? Veria sim como um nome interessante para 2024, por exemplo, não para ser titular, não para ser o camisa 10, o único no elenco do Goiás, não é isso, mas um jogador que demonstrou sim qualidade, vem sofrendo com problemas físicos, né, nos últimos 2 anos, tanto em 2022, 2021 também, agora em 2023 tentando retomar novamente no Cobreloa, mas como eu disse, ele foi bem em alguns jogos pelo Goiás e pelo próprio Colo-Colo, tanto em 2020 quanto também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Vinícius Lopes, atualmente com 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do Goiás, que tem um novo clube para a sequência da temporada europeia, que será o Santa Clara, que acabou de ser rebaixado da segunda divisão portuguesa. O Santa Clara, que contava na última temporada europeia com o centroavante Matheus Babi, que acertou com o Goiás, agora com o rebaixamento da segunda divisão, contratou esse jogador bastante pretendido já nos últimos anos também pela equipe portuguesa. Sobre o Vinícius Lopes, ele ainda pertence ao Botafogo, tem contrato no clube carioca até dezembro de 2025 e será repassado ao Santa Clara até julho de 2024. Perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda no ano passado, naquela época ele utilizava bastante o Instagram, né? Fazia muitas perguntas para ele, uma pena que ele acabou deixando, mas sobre um eventual percentual futuro do Goiás. Eu não achei essa informação em lugar nenhum, então a única coisa que ele me falou é que o Goiás manteve sim um percentual relevante de uma eventual venda futura. A gente pode colocar aí na casa de pelo menos 20, 30%, o Goiás deverá ter esse direito. Até porque o Vinícius Lopes, ele assinou gratuitamente com o Botafogo, encerrou seu contrato no Verdão após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, inclusive foi o artilheiro do Goiás, né, no Campeonato Goiano daquela temporada, mas na Série B não recebeu tantas oportunidades. E o Goiás perdeu o jogador de graça, mas possivelmente também manteram esse percentual futuro relevante sobre a sua venda. Como ele foi de graça para o Botafogo, o Goiás acabou não pegando nada. O Santa Clara, ele inclusive tem uma opção de compra ao final desse seu empréstimo, se ocorrer uma compensação financeira, né? O Verdão também pode colocar uma grana no bolso em relação ao jogador revelado nas categorias de base do clube. Sobre o percentual de mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o jogador passa dos 12 até os 23 anos de idade. O Goiás tem aproximadamente 3,5% a 4% já garantido, independente de percentual, se manteve, se não manteve, esses 3,5% a 4% do Vinícius Lopes já é garantido, mas esse percentual relevante, segundo como confirmou para mim, né, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda na temporada passada. Em relação ao Vinícius Lopes, ele começa no Goiás naquele segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019, realiza 5 partidas naquela temporada. Em 2020, na Série A, foi um jogador importante no Verdão também, marcou 6 gols e 4 assistências em 36 jogos naquele ano. Até tinha uma boa expectativa para 2021, né, na disputa da Série B, foi o artilheiro do Campeonato Goiano, marcando 5 gols, porém no Goiás, na segunda divisão, tendo toda aquela enroleira para sua renovação de contrato. Pelo visto, os seus empresários, tanto do Vinícius Lopes quanto também do Breno, né, o volante ex-Verdão, dificultaram bastante a continuidade dos jogadores, por isso que eles não seguiram no Verdão para os anos seguintes. O Vinícius é contratado pelo Botafogo, né, realiza 20 partidas com 2 gols marcados, é utilizado em alguns jogos na Série A e repassado para o outro clube do mesmo grupo, né, do Botafogo, o Molenbeek, o mesmo que atuou com o Luiz Oyama, né, nesta última temporada também no futebol europeu. Na segunda divisão belga, 18 partidas, somente 1 gol marcado, e agora esse novo desafio no futebol português. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Vinícius Lopes, né? Tomara que consiga fazer uma boa temporada e colocar aí uma grana no bolso do Goiás em uma eventual venda futura.